Olá, sejam bem-vindos ao quinto vídeo do blog Como Educar Seus Filhos. Eu sou o Carlos Nadalim e hoje estou na casa do professor Luiz Carlos Faria da Silva. O professor Luiz hoje vai conceder uma entrevista e o tema da entrevista é Educação Domiciliar. Mas antes de começar a entrevista, eu vou contar um pouquinho sobre como eu conheci o professor Luiz. Então, há aproximadamente 5, 6 anos, né, professor? O professor Silvio Grimaldo recebeu um e-mail com uma matéria, né, que foi publicada, se não me engano, num jornal aqui da cidade, em que era apresentada ali aquele acontecimento, né, em que o professor retirou então os filhos da escola. Então tinha um relato ali a respeito disso. Aquilo nos despertou a atenção, porque nós, na época, já estávamos preocupados, né, com as questões de ordem educacional. Foi quando então nós viemos para cá e entrevistamos o professor. Eu trouxe uma câmera bem, assim, vagabundinha, né? E fiz um vídeo curto aqui com o professor Luiz e a partir daquela entrevista começamos a estreitar os laços e hoje somos amigos. Bom, então, professor... Mais do que amigo, colaborador. O professor Luiz é um grande colaborador do projeto que eu desenvolvo lá na escola, Mundo do Balão Mágico. Então, logo de cara, a gente já pode também tranquilizar os pais que o professor Luiz não é uma pessoa anti-escola, né? Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas então, professor, primeiro eu quero agradecer, né, a você por ter aceitado o convite, né, dessa entrevista. E você poderia falar um pouquinho sobre essa sua história, o que o levou a tirar os filhos da escola, né? E eu queria então que agora você falasse um pouquinho sobre isso aí. Ok, então, em primeiro lugar, Carlos, eu fico satisfeito, lisonjeado até, de poder ter essa oportunidade de conversar contigo, de colaborar, aí continuar a colaboração com você, de poder compartilhar a experiência prática, os resultados, os desafios, as dificuldades dessa experiência prática que a gente vai fazendo, da história da nossa colaboração, e também, quer dizer, compartilhar também os resultados dos estudos que eu faço, porque afinal de contas, né, além de eu ser casado com a Daiane, ser pai do Lucas e da Júlia, eu sou professor na universidade, né? E sou professor na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Fundamentos de Educação, já desde 1995, então eu tenho já uma experiência em formação superior, já trabalhei com formação de nível médio, já trabalhei com formação de crianças também, e além disso eu tenho uma trajetória de formação na área de educação. Eu vim de São Paulo, fiz mestrado na PUC São Paulo, depois fiz o doutorado na Unicamp, de forma que eu estou aqui na dupla condição de pai e de educador também, profissional, e ainda numa outra condição, na condição do teu amigo e na condição de quem colabora contigo, conhece a tua experiência, conhece o teu empenho, conhece o teu ânimo de transformar em ação pedagógica cotidiana com as crianças aquilo que a gente aprende teoricamente, aquilo que a ciência, né, nos proporciona. Certo. Então eu estou muito à vontade, faço isso com muita alegria e estou aqui à disposição para a gente conversar. Então, Luiz, eu queria que você começasse tocando naquele ponto que eu já falei ali. O que o levou a retirar as crianças da escola, né? Então, Carlos, nós tínhamos combinado, um pouco por intuição, a gente tem experiência e tem intuição. A intuição, você sabe, você é um estudioso da filosofia, é uma forma de conhecimento também. Sim. E então, por intuição, a Daiane e eu, a minha esposa e eu, nós tínhamos feito um compromisso de não levar as crianças à escola antes dos 6 anos, antes dos 7 anos de idade.
A época... Naquele período ainda não existia essa obrigatoriedade de matriculá-los com 4. Isso, exatamente. A obrigatoriedade estava estabelecida a partir dos 7 anos. Certo. Então nós pensávamos, vamos educar as crianças, estamos convivendo, acho que vai ser importante a gente viver com as crianças, intermediar o começo da relação deles com os parentes, com a avó, com o avô, com os primos, tios, com os vizinhos, com as pessoas da igreja, com as pessoas do clube e tal. Nós pensávamos que éramos os responsáveis diretos por fazer essa intermediação. Perfeito. E sabíamos que nesse período de 6 a 7 anos eles iam iniciar o contato com o mundo, iam aprender a falar, aprender a andar. E nós imaginávamos, não sabíamos disso ainda, mas nós imaginávamos que teríamos que introduzi-los em conhecimentos que fossem preparatórios para o enfrentamento lá da vida escolar. Certo. Bom, tínhamos feito isso. Até que chegou o momento deles aprenderem a ler, né? E aí, nós vamos ter, acho que você vai ter oportunidade, sim, nós teremos oportunidade de tratar dessa questão do desafio que é o aprendizado da leitura. Inclusive os primeiros vídeos, como você viu, estou dando dicas práticas para aquele processo, o que a gente chama de pré-alfabetização, o momento da pré-alfabetização, né? Exatamente. Então nós vamos ter um momento oportuno para falar sobre isso também. Exatamente. Então nós enfrentamos esse desafio. Quando as crianças nós fomos educando as crianças, cuidando das crianças e fomos passando as fases e tal. E aguardávamos o momento em que os matricularíamos na escola. Mas antes disso, nós enfrentamos o desafio de ensinar as crianças a ler. E foi aí que eu comecei a colocar em questão, a me colocar em questão e a colocar em questão meu próprio trabalho profissional. Eu já vinha com uma certa preocupação em relação a isso, porque o professor universitário ou o professor do ensino médio ocupa um posto de observação privilegiado, né, do desempenho leitor e de compreensão de textos dos adolescentes e dos jovens. Então, como professor, você sabe disso, nós ocupamos um posto de observação privilegiado a respeito do desempenho leitor dos adolescentes e dos jovens. E eu já vim um pouco preocupado com isso, porque eu estava vendo, tanto na universidade, já tinha visto no ensino médio, que o desempenho é descendente. Inclusive eu já fiz um comentário a respeito desse assunto, porque na universidade eu sentia o mesmo drama, só que o problema é que eu sabia que os alunos não conseguiam compreender textos, mas como corrigir aquilo, nem pensar. Então eu tive uma primeira preocupação, né? Porque eu estava observando que o enquadramento que nós dávamos ao aprendizado da leitura, né? Ao ensino, né? Da leitura e da escrita, eu imaginava, olha, a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Sim. E eu estou vendo aqui passar diante de mim um número cada vez maior de alunos com dificuldade para ler, escrever. Isso na universidade? Na universidade. Na universidade. Olha, então eu começava a desconfiar do que estava acontecendo. Quando chegou a hora de ensinar as crianças a ler e escrever, você sabe, né? Você é pai de uma criança. Sim. Todo mundo que é pai sabe disso. Nenhum pai... o exemplo do Evangelho, né? Sim. Onde Jesus diz qual é o pai, né? A quem uma criança pede um peixe e ele dá uma serpente. Sim. Não existe isso. Ou a quem a criança pede um ovo e ele dá uma pedra. Os pais não fazem isso. Os pais amam os filhos. Os pais, em geral, amam os filhos e querem o melhor. A gente sonha com os nossos filhos. Eles vão ser isso, eles vão ser aquilo, eles vão ser os melhores sempre. A gente quer fazer isso. Bom, pois bem. Então, quando eu estava preocupado com essa questão do mau desempenho em leitura, então eu já fiquei atento, né? Precavido. Como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tinha, embora eu tivesse trabalhado com educação, eu não tinha ensinado a ler uma criança. Nunca tinha ensinado uma criança a ler. E aí, o primeiro problema foi exatamente esse. Nós fomos procurar informação, eu particularmente, fui procurar informação sobre como se ensinava a ler e a escrever.
né? Um modo eficaz de se ensinar a ler e escrever. Isso você já era doutor em educação? Eu já era doutor em educação e não sabia. Você era doutor em educação e não sabia? E sua esposa já tinha terminado o curso de pedagogia e também não sabia. Também não sabia. Que isso fique registrado, porque eu falei no primeiro vídeo aqui que tudo que eu estou transmitindo para as pessoas eu não aprendi na universidade, e às vezes o pessoal acha que eu estou exagerando, mas não é verdade. Não está não. Então, esse foi um momento crucial, preparatório para depois uma decisão que nós tomamos, que esse é o tema da tua pergunta, a decisão de tirar as crianças da escola. O meu primeiro choque foi quando eu percebi que para fazer um percurso adequado e eficaz de ensino de leitura, de entrada das crianças no mundo da leitura, para que não acontecesse com eles o que acontece com os meus alunos universitários, ou o que acontecia com os meus alunos do ensino médio, que vêm das escolas, né? Nós então fomos estudar e levamos um choque. Mas por quê? Porque o equacionamento, o encaminhamento de um ensino eficaz de leitura é exatamente o oposto do que a Universidade Brasileira ensina. Você está de brincadeira. Não, é verdade isso. Eu sei que é verdade. E isso foi assinalado muito claramente num documento que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados publicou em 2003, com uma segunda edição em 2007. Aqui estiveram 7 cientistas, né, 4 deles cientistas estrangeiros, da Europa, dos Estados Unidos, e mais 4 da Europa, dos Estados Unidos e 3 brasileiros. E eles analisaram essa questão do ensino da leitura e disseram claramente: o Brasil está de costas ou afastado para tudo o que a ciência produziu nos últimos 30 anos em relação a ensino de leitura, alfabetização. Bom, o fato é que eu inclusive acabei fazendo contato e começando um diálogo muito produtivo, muito proveitoso com esses cientistas americanos, europeus e aqui do Brasil também, né? E nós resolvemos o problema do ensino da leitura. Nós vamos poder voltar a isso, vamos ter que conversar sobre isso, dar detalhes específicos de prática, de implantação desse modelo e tal. O fato concreto é que as crianças aprenderam a ler muito tranquilamente, liam tanto em quantidade quanto em qualidade. O hábito, aliás, a gente já lia para eles bem antes deles aprenderem a ler. Desde cedo nós íamos ali para o quarto, sentávamos, líamos para eles antes de dormir, aqui na sala, em todo lugar nós líamos para eles. Mais ou menos no mesmo padrão daquela dica que eu dei no vídeo número 3 ali, né? Exatamente, é mais ou menos naquele padrão da dica que você fez. E o fato concreto é que chegou o momento deles irem para a escola. Agora, Carlos, tem uma coisa muito curiosa. Eu sempre achei muito estranho o drama das mães e das crianças no primeiro dia de aula. Você precisava ver como foi o primeiro dia de aula das crianças. Conte um pouquinho aí. Parecia que eles estavam mudando de um quarto para a sala aqui em casa. Então, quando o Lucas foi para a escola, foi uma festa, foi um dia importantíssimo para mim, para a Daiane, para ele, para a Júlia, até para a Júlia. Porque a Júlia, no primeiro ano, ela não ia à escola, ela só ia conosco levar o Lucas. Mas lá na minha escola, as mães, elas levam a máquina fotográfica, registram, porque realmente acontece toda essa... Então, mas a Daiane preparou, nós preparamos, nós íamos com as crianças comprar o material, fez o caderno, encapou. Nós fomos com as crianças a várias escolas, quando nós estávamos pesquisando escolas para as crianças iam junto conosco. Né? E eles curtiam, as pessoas acolhiam e tal. Então a ideia de escola não era ruim, não, pelo contrário. No primeiro dia de aula, o Lucas ficou super satisfeito, foi tranquilo, e eu fiz questão nos primeiros dias de aula de deixar muito claro para ele, dizer: meu filho, essa aqui é a irmã, esqueci o nome, irmã fulana. A escola era uma escola católica. Certo. Essa é a irmã, diretora da escola. Ela é a diretora da escola, tá? Então, tudo que ela mandar você fazer, você faça. Perfeito, perfeito. Tem que obedecer a professora e obedecer a diretora da escola. Depois eu explicava para ele: eu tenho confiança nela, o que ela mandar fazer, faça. O dia que a gente não tiver mais confiança, a gente tira. Mas enquanto você estiver aqui, é porque o papai confia 100% nela. Bom, enfim, eles entraram na escola.
Aí o que acontece, Carlos? Acontece que nós tivemos o primeiro e o segundo anos e começam os conflitos, né? Começam os conflitos e nós começamos a perceber rapidamente duas coisas, que foram depois os motivos pelos quais eu acabei, junto com a Daiane, tomando a decisão de tirar as crianças da escola. Certo. Primeiro, o nível de instrução abaixo. Então, um motivo crucial para a decisão de retirada das crianças da escola é que o nível de instrução é muito baixo, mesmo nas escolas privadas. Mesmo nas escolas privadas, pelo menos aquelas que estão aqui ao nosso alcance. Bom, eu fiquei com a impressão de que quando você escolhe entre uma escola e outra, mesmo escola privada, o que você escolhe é a faixa de gastos que você vai ter e o nível socioeconômico das crianças que vão ser os coleguinhas do seu filho. Certo. Porque o enquadramento... Em termos de instrução? Instrução é mais ou menos a mesma coisa. As escolas variam um pouco. Bom, então, o nível de instrução é muito baixo, né? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso pelos resultados. Os sistemas de avaliação mostram, né, que mesmo as escolas privadas, elas não têm... Claro que elas têm um desempenho melhor que as escolas públicas, certo, mas ter desempenho melhor que as escolas públicas brasileiras não é grandes coisas, não. Mas enfim, então o primeiro motivo foi a instrução. Outra coisa nós começamos a perceber muito rapidamente. Certo. É muito difícil enfrentar o arrastão de imoralidade ao qual as crianças ficam expostas quando vão conviver na escola. É muito difícil. Aqui, por exemplo, criança não vê novela. Nem nós. Criança não pode ter acesso a certos conteúdos, né? Aqui em casa nunca passou pela nossa cabeça gastar um segundo sequer com essa imoralidade das novelas ou do tal do Big Brother. Certo. Mas acontece, Carlos, que quando você leva a criança para a escola, todas as outras crianças assistem. Então, o palavreado das outras crianças, o comportamento das outras crianças, uma coisa... O Lucas falava pra gente, meu filho obedeça à professora. A professora dizia, então, quando ia sair da sala, não corram. Aí ele não corria. Só que aí todo mundo passava na frente. E aí ele chegava por último de volta na sala. Aí a professora, inclusive, ele ficava chateado porque ele chegava por último, tinha pouco tempo para comer e tal, e acabava ficando preocupado porque chegava atrasado. E vez ou outra até recebendo uma reprimenda. Sim. Então a criança não entende, como que eu, que fui o único que obedecia a ordem, entendeu? Agora sou repreendido. Bom, enfim. Então esses foram os dois motivos. Por um lado, o nível de instrução baixo, né? Até porque nós já estávamos, quando eles foram para a escola, já sabiam ler e escrever. Certo. Né? Já estavam alfabetizados. Estavam alfabetizados. E aí precisavam, você sabe bem, que o processo do aprendizado da leitura é longo. Né? Longo e tem que ser explícito. E tem que ser explícito. A entrada no mundo da leitura é curta. Você pode alfabetizar uma criança em 6 meses tranquilamente. Sim, sim. Né? Mas é preciso dar continuidade. Né? Corre na internet uma entrevista que você concedeu e você, não só nessa entrevista, mas em outras, até quando eu e o Silvio estivemos aqui, você sempre comenta aquela história que eu acho super engraçada de quando seus filhos, não sei se foi o Lucas, a Júlia, que aprendeu a fábula da formiga e da cigarra. E aí aconteceu uma coisa tanto quanto esquisita. Então, esse período, né, nós estávamos conversando aqui, primeiro ano, segundo ano, é um período em que a ação instrucional deve estar dirigida a criar as possibilidades para o aluno, né, de desenvolver, treinar, entranhar essa habilidade, né, de dominar os aspectos mecânicos da leitura e da escrita. Claro. São duros. Hoje a gente pega e escreve, mas é que a gente já dominou. A mesma coisa andar de bicicleta. A gente sobe na bicicleta hoje, anda e vai embora, olha para o lado, conversa e tal. Mas quando a gente estava aprendendo, foi difícil. Teve que colocar rodinha, o pai teve que ficar segurando, aí quando soltou a gente caía. Não era um aprendizado global, né? Tudo não, de uma vez, de jeito nenhum, é sequenciado. Bom, enfim. Então, me preocupava isso. Eles estavam, o Lucas com 7 anos no primeiro ano, 8 anos no segundo,
No ano seguinte, quando o Lucas estava no segundo, a Júlia entrou no primeiro. E aí, no caso do Lucas, um exemplo. O aprendizado da fábula da cigarra e da formiga. Ora, todo mundo conhece. Sim. A fábula, ela tem uma direção. A direção é ensinar o valor do trabalho e da responsabilidade. E tem que ser escrita de maneira... Tem que ser um texto curto, com pouca carga cognitiva de trabalho sintático e tal, né? Semântico, né? Mas aí, quer dizer, tem que ter uma lição associada. A lição é a seguinte: é preciso pensar que a gente não pode flautear a vida inteira, a gente tem que ser previdente, trabalhar e tal. Claro que isso não precisa ser exagerado, mas pode dar uma nota já para a criança, uma direção. Aí o Lucas chega em casa com uma releitura da fábula, dizendo que ser cigarra também era legal e tal, não sei o que. Eu falei, justo no momento em que a criança precisa ser colocada na direção de ter um pouco de responsabilidade, aí vem com essa história, quer dizer, atrapalha tudo, né? O Monteiro Lobato, ele apresenta a fábula, no livro Fábulas lá, ele conta a fábula como ela é, e num segundo momento ele reescreve a fábula, colocando a cigarra na posição dos artistas, tal, mas você vê que ele faz isso com todo cuidado, tal. Agora, do jeito que você está contando aí, parece que a coisa foi assim. Foi direto, faz uma releitura e tal. Aí, claro, se você faz com esse cuidado, entendeu? Olha, tem esse aspecto aqui e tal, mas nesse momento que a criança tem 8 anos, não é? E, bom, tem essa questão. Depois teve o caso da Júlia. Júlia, no primeiro ano, ao final do primeiro ano, ela tinha acabado de aprender a ler, estava alfabetizada e tal. E aí vem um exercício. Em casa? Ela aprendeu em casa? Em casa. Quando chegou à escola já sabia. E aí chega um exercício na escola em que dá um texto a ela escrito em espiral. Você está de brincando? Um texto em espiral. A criança tem que fazer assim. Ali, né? Quer dizer, dá sobrecarga cognitiva. Existe um trabalho muito importante feito por um grupo de pesquisadores na Austrália, na Holanda e nos Estados Unidos, em que eles têm um acúmulo de achados em experimentos científicos muito bem controlados, e eles mostram muito bem essa questão da teoria da sobrecarga cognitiva. Sim. Então, no momento em que a criança está precisando, né, dominar cada vez mais fortemente as constrições mecânico-espaciais da escrita e da leitura, da esquerda para a direita, de cima para baixo, uma folha depois da outra e tal, o título, não sei o quê. Aí pega a criança e manda rodar assim. Aí não dá, né? Então ou quando eles não... Depois do texto, a criança nem compreende ainda o que lê, né? Porque não consegue decodificar ainda, não conhece o princípio alfabético. Tem velocidade. Tem velocidade, não está compreendendo nada. Aí vem com aquelas perguntas do arco da velha, entendeu? E se você, né, estivesse na situação da personagem, o que você faria? Aí acabou tudo. Aí vai embora. Complica tudo, a criança bloqueia. Então, é exatamente isso que acontecia. E isso levou a decisão de tirar as crianças da escola. Certo. Do ponto de vista instrucional, estava criando dificuldade para a criança e conflitando com o que nós fazíamos em casa, e do ponto de vista moral a gente não tinha o menor controle. Era o palavreado, não tinha controle do palavreado, não tinha controle dos gestos, das ações, do relacionamento, do padrão de relacionamento com os outros, e hoje tem um problema muito grave. Há anos atrás, a escola não tinha medo e não delegava a responsabilidade de mediar as relações entre as crianças. Porque o que está acontecendo hoje, todo mundo fica preocupado com o autoritarismo dos pais. Mas ninguém presta atenção no autoritarismo do grupo. O grupo de iguais é cruel, inclemente. Se você deixar um grupo de crianças ou um grupo de adolescentes sozinhos, eles se distraem muito. Eles não têm dó nem piedade uns dos outros. Eles não têm essa percepção. Então, o que a escola fazia antigamente? Brincar, gozar, ironizar, zombar um do outro é natural ainda num ambiente escolar, principalmente se for adolescente. Sim. E rolha de poço, macarrão,
orelhudo, cabupe, não sei o quê. Eu falo cabupe porque tinha um desenho, quando eu era pequeno, tinha um morcego, chamava cabupe, então quem tinha orelha muito grande, a molecada punha apelido de cabupe. Aí, bom, enfim. Aí, então isso é natural, só que a escola antigamente interferia, né? Administrava. Quando era uma coisa grave, interferia e impedia, e às vezes até castigava, na medida da gravidade. Né? Hoje não. Hoje os pais deixam as crianças inventarem por si mesmas as regras da convivência. Aí vira uma tragédia. Então isso é deformativo. Né? Então foram esses dois os motivos. Má instrução, conflito com a direção que a gente dava em casa, e o problema da formação educacional. Então, Luiz, aproveitando esse gancho aí, eu recebi várias perguntas no blog, inclusive eu acho que a Camila Abadia, ela tem um blog, chama-se Encontrando Alegria, e um programa de rádio, também é na Rádio Vox. Foi lá que eu concedi aquela entrevista e tal. E ela enviou uma pergunta que é mais ou menos a pergunta de vários pais. E legalmente, como que está a sua situação hoje? Porque você retirou os filhos da escola, já mostrou aí os motivos, né, que o levaram a tomar essa decisão, e legalmente, como é que foi? E também como está hoje a situação? Então, Carlos, foi curioso porque existe uma determinação legal, as crianças já estavam matriculadas. Certo. Né? E quando nós retiramos as crianças da escola, a escola tem uma determinação legal de, se a criança falta muito tempo, elas entram em contato com os pais. E se elas faltam muito tempo, elas têm que comunicar ao conselho tutelar. Então a sequência foi a seguinte: a escola entrou em contato comigo, eu reafirmei que as crianças não iriam mais, nós reafirmamos, aí passou aquele período, a escola comunicou ao conselho tutelar. Certo. Né? Aí o conselho tutelar me chamou e me ouviu. Fomos eu e a Daiane. Nós reafirmamos a nossa posição diante do conselho tutelar. Não vamos voltar as crianças à escola. E aí o conselho tutelar, então eu vou comunicar ao Ministério Público. Eu falei, perfeitamente, pode comunicar. Né? E aí foi ao Ministério Público. O Ministério Público nos chamou. E aí nós dialogamos com o Ministério Público. Aqui tem um detalhe. Quando o Ministério Público veio dialogar com a Daiane e comigo, ele não veio dialogar somente com um pai e uma mãe. Ele veio dialogar com um doutor, com um pai, exatamente, em educação, e uma pedagoga. Exatamente, que era professor da universidade, num curso de formação de educadores, que tinha um doutorado em educação, e com uma pedagoga formada. Entendeu? Eu entendi. Então, eu acho que essa condição me facilitou, né? Porque nós tínhamos condições muito favoráveis para dizer para explicar tanto ao Ministério Público, né, quanto ao juiz depois os motivos da nossa ação. Né? Então o que aconteceu foi isso, foi que nós acabamos, o Ministério Público, assim como o Conselho Tutelar, inicialmente foi contra. Mas nós tivemos condição de dialogar com o Ministério Público, depois com o juiz, e aí o Ministério Público, nesse processo de diálogo, acabou formando um convencimento de que aquela atitude nossa não prejudicava as crianças, de forma que recomendou ao juiz que ele autorizasse a educação domiciliar supervisionada pelo Estado de ano em ano e tal. E foi assim que fez, e é assim que tem ido até hoje. Então as crianças começaram a realizar avaliações, e onde que isso acontecia? Como é que era? Então, eu quero assinalar uma coisa, que antes de nós retirarmos as crianças da escola, que era uma escola privada, nesse processo de diálogo com o Ministério Público, nós chegamos até o juiz da vara de infância. E eu quero dizer muito claramente isso. O nosso diálogo, tanto com o Ministério Público quanto com o juiz, não foi um diálogo difícil. Acho que por conta daquilo que nós já assinalamos. Né? Eu estava falando com conhecimento de causa, profissional e tal. O que não tem acontecido com pais que não têm essa formação profissional. E isso, eu estive numa audiência pública em Brasília na semana passada, ou semana retrasada, não me lembro, e
lá abordou-se esse assunto, que muitos pais estão se sentindo assediados moralmente pelas autoridades judiciárias, né, que se prevalecem de serem autoridades judiciárias, né, para fazer pressão sobre os pais quando os pais decidem educar seus filhos em casa e não têm a formação profissional adequada para isso, embora tenham legitimidade jurídica, filosófica e até a responsabilidade moral pela educação, por conduzir a educação dos filhos. Sim. Então, o que eu quero lembrar é isso. Nesse processo de diálogo com o Ministério Público e com a Justiça, com o juiz, o juiz me sugeriu, por que você não faz um esforço? Coloca essas crianças numa outra escola, tenta mais uma vez, e nós tivemos uma ideia. Então vamos transferir essas crianças para uma escola pública, perto da nossa casa. Certo. Porque se eles estavam numa escola particular, um pouco longe da minha casa, tinha que pegar carro para levar, pagava e tal, vou colocar numa escola pública, que eu não pago e fica perto de casa. Nós matriculamos. E daí? Ah, Carlos, 15 dias, não é possível. Não é possível. As crianças ficavam apavoradas. Olha, é uma balbúrdia. Em 2 semanas o Lucas testemunhou criança chutando a professora, subindo em cima da mesa, não deixa a professora falar. E as crianças, os meus filhos, e eu imagino que o filho da maioria das pessoas que tem essa preocupação, são crianças que não fazem isso. Eles ficam chocados com isso, Carlos. Sim. Então eles reclamavam. Então 15 dias, bom, tira também da escola pública. Eu procurei a escola pública e disse, olha, façamos uma coisa. Vocês me deem o programa, eu ensino em casa e marquem as avaliações, eu venho aqui. A escola pública disse, não. Aí nós não aceitamos, fomos ao núcleo. Fizemos a mesma proposta. O núcleo disse não. Aí mandamos a mesma proposta para a Secretaria de Educação em Curitiba. A Secretaria de Educação não. Disse não. Então nós assumimos a posição de tomar as crianças e instruir em casa. Foi aí que o diálogo continuou com o Ministério Público e o Ministério Público acabou formando convencimento e sugeriu ao juiz que nos desse autorização. Quando o pessoal diz não, né? Esse não tem um respaldo também naquela questão da socialização. Parece-me que os educadores em geral sempre justificam que a escola é um ambiente de real socialização, onde a socialização ocorre de forma efetiva. Você tem alguma coisa, algum dado hoje científico para apresentar a respeito dessa questão? Olha, Carlos, eu acho que a gente tem que até, se você estiver disposto, a gente tem que fazer algum trabalho, algum material, algum momento em que a gente possa abordar essa questão. Vamos fazer. O blog não será a primeira vez que você vai aparecer aqui, tá entendendo? Eu tenho 2 coisas a falar sobre isso. A primeira coisa é o seguinte, é um mito essa questão de que crianças educadas em casa ou em forma de educação domiciliar possam apresentar problemas de socialização. O último dado publicado, por exemplo, sobre os Estados Unidos da América do Norte, diz que, se você considera, esse dado está publicado num documento que o organismo de estatística educacional dos Estados Unidos sempre publica todo ano, The Condition of Education, né? E o último dado que eles publicaram, me parece que é de 2007. Havia lá, entre 4 e 17 anos, mais de 1,5 milhão de crianças estudando sobre essa modalidade de educação domiciliar. Não existe nenhum dado, nem nos Estados Unidos, nem nos países, parece que 64 países no mundo permitem a educação domiciliar, em nenhum desses países existe qualquer evidência de uma epidemia de sociopatia entre as crianças que são educadas sob a forma de educação domiciliar. Então isso é uma coisa que eu tenho para dizer, são os dados que dizem. Então, as evidências são essas. Segundo, a socialização ela não é exclusiva da escola. Onde é que se socializava então quando não existia escola? Não é? Pois é. O processo de socialização começa em casa e vai se ampliando. Passa para a vizinhança, para a família, para a igreja, para o clube. E esse processo continua até que a pessoa ganhe a capacidade de lidar com ele, né? De tal maneira que possa ser funcional na sociedade. E hoje a situação é essa. Nós obtivemos
né, uma autorização da justiça, o juiz autorizou e de ano em ano, ou de ano e meio em ano e meio, eles vão até lá e são submetidos a uma prova. É claro que à medida em que o tempo vai passando, há certos conflitos na hora de fazer a prova. Por que há conflitos? Porque a escola, é assim, ó, funciona assim, o juiz manda uma ordem para o núcleo regional de educação, o núcleo regional de educação designa uma escola com uma equipe pedagógica, aí a escola designa uma equipe pedagógica e entra em contato conosco, né? E aí a gente vai até lá e a equipe pedagógica desenha a avaliação e marca conosco e nós levamos as crianças. Aí a equipe pedagógica aplica a prova, corrige, faz um relatório, manda para o núcleo manda para o juiz. É assim que está funcionando. Claro que existem alguns conflitos por aí, as coisas não são tão fáceis assim. Por exemplo, a escola desenha a avaliação de acordo com o currículo da escola. E não é o currículo que a gente segue em casa. Então, às vezes, dá conflito. Mas aí você tem que negociar com a equipe pedagógica. Olha, é um princípio pedagógico universal que a gente não cobra em avaliação aquilo que não foi ensinado. Então, você tem que negociar com a equipe pedagógica. Olha, ensinamos assim, ensinamos assado, fizemos assim, corremos aqui, ali. Então, mas... E há alguma negociação com relação aos conteúdos exigidos? Em geral, não, porque, quer dizer, quando a gente fala negociação, quer dizer, você entra em contato com a equipe pedagógica. Nós mudamos de equipe pedagógica, né? Primeiro, nós começamos fazendo numa escola e a equipe pedagógica era pouco flexível e aí, olha, não tem... Aí acabou mudando, né? Mudou e essa outra equipe pedagógica é bem mais flexível, ouve mais os pais e tal. Então, é aquilo que eu gostaria de ressaltar. Todo é um processo de aprendizagem, mas que lá no começo tem que ter uma decisão. O pai quer, o pai percebeu, né? Ele percebe que a escola, do ponto de vista instrucional, não vai bem. E do ponto de vista da formação e da moral também não vai bem. Então ele precisa decidir. Ele quer tomar as rédeas da instrução e da formação dos seus filhos, tem que querer, entendeu? Se você está firme com sua esposa em casa, com a mãe e o pai estão firmes, os dois, tem que ser os dois, não pode um querer e o outro ficar em dúvida, tem que formar o convencimento. Está firme, formou o convencimento, as dificuldades podem ser enfrentadas, e as dificuldades são desse ponto de vista. Primeiro, do ponto de vista legal, ser firme e ter claro, procurar inclusive ajuda, né, para defender o seu ponto de vista perante ao Ministério Público, ou perante o juiz, ou perante o Conselho Tutelar, por um lado. Por outro lado, né, no caso de ter que conversar com as escolas, ser firme também para justificar pedagogicamente os motivos pelos quais você fez. Luiz, agora você poderia dar uma dica para os pais. E aí, na prática, como é que funciona? Principalmente, assim, eu acho que um ponto importante é a questão da rotina. Porque nós sabemos que, querendo ou não, na escola há uma rotina. Por mais que existam escolas com problemas de instrução, etc. Enfim, há uma rotina. É verdade. Há um horário, as coisas, há uma divisão das disciplinas, etc. E em casa, como é que você lida com essa questão? Então, olha, isso é muito importante, porque as crianças precisam disso, todos nós precisamos disso, mais ainda as crianças. Então, nós tínhamos aqui, mas isso foi facilitado para nós, porque antes deles irem à escola, a Daiane principalmente já tinha organizado, dado o ritmo, né, dado o ritmo da casa. A gente tem duas coisas que podem ajudar a gente a marcar essa rotina antes das crianças entrarem na vida escolar, que é o conjunto de atividades de alimentação e de repouso. Então, pensa na alimentação. Nós temos que nos alimentar mais de uma vez por dia. Normalmente as crianças se alimentam de manhã cedo, às vezes tem até algum tipo de alimentação entre, né, o de jejum e o almoço, aí tem as mamadeiras, tem um momento de descanso depois do almoço, tem o lanche da tarde,
tem a ida lá embaixo para tomar sol, as crianças precisam tomar sol para que a vitamina D possa fixar o cálcio, possa ser ativada para fixar o cálcio, então tem que ir ao sol com as crianças todos os dias. Então você tem 2 pontos para marcar, a alimentação e o repouso. Né? O repouso noturno é importantíssimo que a criança vá dormir toda noite no mesmo horário e acorde, né, mais ou menos no mesmo horário. É importantíssimo que a criança ouça a voz do pai e da mãe antes de dormir, ouça, veja, e quando acordar também encontre a voz do pai ou da mãe. Isso cria segurança e previsibilidade na criança. A criança vai dormir, eu vou dormir bem, está tudo tranquilo, eu estou ouvindo a voz do meu pai, da minha mãe, eu estou tranquilo, vou dormir, né? Dorme, a criança dorme. Quando ela acorda de manhã, ela sabe que não vai passar muito tempo sem ouvir a voz do pai. Ela sabe, ela tem previsibilidade. Né? Você está falando essas coisas, eu estou me recordando daquele trecho do Pequeno Príncipe. Eu trabalhei já o Pequeno Príncipe com as crianças. Nós lemos aqui também. Lembra daquela cena em que a raposa conversa com o Pequeno Príncipe? Daí eles começam a combinar assim: olha, amanhã você vai ter que voltar no horário X, porque daí eu vou começar a me preparar. Exatamente. Sabe? E vou ouvir os sons dos seus passos. Você lembra dessa história? Lembro. E ele fala assim: e os homens abandonaram os rituais. Exatamente. Eles querem tudo pronto. Exatamente. Né? Nós precisamos resgatar isso, né? Tem que ter esse ritual da hora do almoço, da hora da comida e da hora do sono, da hora do levantar. Então a Daiane encaminhou muito bem isso. Né? Então depois a gente pode falar, a Daiane vai falar certamente com relação a isso. Agora, então nós temos uma rotina. Depois acho que a gente pode falar sobre a rotina de estudos, mas os pais, eles ficam muito preocupados com ensino, porque eles pensam assim, mas eu não sei física, eu não sei ciências, eu não sei geografia e tal. Epa. Vamos combinar uma coisa? Quando as crianças estão pequenas, até os 10 anos, eles têm que aprender a ler, escrever, contar. É isso que eles têm que aprender. Aprender geografia, gente, é fácil, é simples. Compra um atlas, compra um mapa, senta com a criança, começa primeiro mostrando, olha o mapa do mundo, olha o mundo. Ou então às vezes a gente ia no escritório ali, comprava um globo e no escuro a gente põe uma lanterna no globo e girava o globo. Olha como a lanterna é como o sol, olha, quando a lanterna ilumina esse lado, do outro lado, o que está acontecendo? Está escuro, então é dia aqui, é noite lá. Então quando é dia no Brasil, é noite quando? Veja lá. Pronto, acabou, as crianças aprendem. O hemisfério norte, o hemisfério sul, os continentes, quantos são, qual país que é muito grande, qual país é muito pequeno, qual que fica longe. Outra coisa, eles adoram decorar, né? O Lucas, quando era muito... Não é tortura. Não. Eles adoram fazer. Nós tínhamos um atlas que tinha bandeiras. E aí a gente ficava olhando as bandeiras dos países. E a gente dizia, essa é do Brasil, essa é do Congo, essa é do Zimbábue, essa é, sei lá, eu pegava os países da África, essa é da França, essa é da Austrália, essa é da Grã-Bretanha, e de tal maneira que logo ele viu a diferença entre a bandeira do Reino Unido e a bandeira da Inglaterra, né, a bandeira da Austrália e tal. Mas era muito engraçado que tinha um país da África, Burundi, e ele gostava de falar, de qual é essa aqui, Lucas? Burundi. Né? Então, ensinar geografia não é difícil para as pessoas que têm formação, que são cultas. Não é difícil. Mas isso aí não é uma educação bancária, professor Luiz? Mas é assim que tem que ser. Lógico. É assim que funciona, não se aprende de outra maneira. É uma boa poupança, né? Vai depositando ali, depois... Vai depositando e vai... Né? É assim que funciona. Então, a rotina em torno da alimentação, do sono, por exemplo. O ritual, você bem lembrou. Né? Então, uma educação familiar tem que... Né, que tenha que assumir também o trabalho instrucional, né, vai enfrentar alguns desafios, mas se você estruturar as atividades, se você der uma sequência, se a casa estiver organizada, né, se criar um ritual em torno dessas coisas marcantes, por exemplo, como eu falei, a alimentação, o repouso, né, a conversação em casa,
né, o tempo livre, A leitura em voz alta. a leitura em voz que alta, tem que ser diário, né? E se a gente organiza bem isso, não há problema nenhum, né? Depois pode-se voltar a esse tema e até trabalhar uma técnica de sequenciamento dessas coisas. Mas, enfim, era preciso também chamar a atenção para o fato de que eu costumo dizer, Carlos, para os meus alunos, para as pessoas com quem eu converso, que praticar a educação domiciliar, né, é diferente. Por exemplo, é mais fácil falar, dar entrevista, escrever artigo sobre educação domiciliar. Praticar é mais difícil do que falar sobre ela. Dizer é fácil, fazer é que são elas. Entretanto, não obstante, não é um bicho de 7 cabeças. E aí você pode, com apoio, com auxílio, o curioso é que aqui no Brasil ainda não há um repertório de materiais, de assessoria, consultoria, instrução a respeito de como organizar e como conduzir isso. Na verdade, o blog Como Educar Seus Filhos está tentando fazer isso. Exatamente. Pela primeira vez no Brasil a gente tem alguém que tomou iniciativa de poder orientar os pais, dar dicas, né, e fazer isso. Eu espero que você possa, de agora para diante, com esse trabalho que você iniciou, prover os pais com recursos, materiais, técnicas, procedimentos que ajude os pais a fazerem isso. Eu queria só, antes da gente encerrar esse assunto, chamar a atenção para o seguinte fato. Não é um bicho de 7 cabeças fazer educação domiciliar. Não? É preciso uma certa técnica, mas não é um bicho de 7 cabeças. E outra coisa, é possível fazer isso de várias maneiras. Né? Por exemplo, uma maneira que normalmente que é rara é quando os pais assumem todas as tarefas. O pai e a mãe assumem todas as tarefas instrucionais. Eles vão dar aula, eles vão conduzir as crianças e vão ensinar todos os conteúdos. Eles vão ensinar a ler, vão ensinar a escrever, vão ensinar a aritmética, a geografia, a história e tal. Mas você não precisa necessariamente fazer isso. Nem todos os pais têm tempo, recursos e conhecimento necessário para fazer tudo. Perfeito. De forma que pode haver outras maneiras. Aqui em casa nós optamos por um procedimento em que parte nós fazíamos em casa e parte nós fazíamos fora de casa. Por exemplo, as crianças foram estudar matemática no Kumon. Sim. Né? Então, a matemática eles iam aprender no Kumon. O inglês eles iam aprender fora de casa também. E, além disso, nós trazíamos uma professora em casa para praticar a conversação com eles. Né? E foi muito proveitoso. Hoje eles têm influência, falam e tal. A gente saía para levar a Júlia ao balé. O Lucas saía para ir à natação. Saía para fazer uma atividade física, por exemplo, durante um ano seguido, quase 2 anos, ele praticou taekwondo. Então, você tem uma primeira modalidade, que é rara, em que os pais assumem toda a tarefa, tanto instrucional quanto educacional. Você tem uma outra modalidade em que você faz uma parte em casa, aquilo que você se sente mais seguro para fazer. Todo mundo que tem formação superior e que tem um nível cultural, né, elevado, pode conduzir as aulas de português, de matemática básica. Isso é importante, porque tem um mito no Brasil, parece... O pessoal acredita que tem que ser especialista para ministrar essa ou aquela disciplina, né? Eu já conheci várias pessoas que têm um conhecimento prático, técnico, de áreas como língua portuguesa, matemática, e colhem resultados superiores a de especialistas, né? Então, eu acho que qualquer um é capaz, desde que tenha um interesse real, né, de ensinar essas disciplinas. Então, se a gente... tem o compromisso de educar e instruir as crianças, tem esse conhecimento, esse nível cultural de domínio da língua, de domínio mínimo da aritmética. Aquilo de que a gente precisa é único e exclusivamente de um apoio para ir praticando certos roteiros, certos procedimentos, certos exercícios. Uma vez que você tem esse apoio, né, que existe uma sequência de exercícios organizado e tal, você pode obter bons resultados, sim. De maneira que eu estava falando das modalidades,
né? Sim. Então tem uma primeira modalidade em que os pais podem assumir tudo, tem uma outra modalidade em que você pode, né, fazer uma parte e outra parte fazendo fora, né? Porque são cursos específicos. No caso do Kumon, por exemplo, as crianças iam lá e trabalhavam 1h30, 2 vezes por semana, quer dizer, 3 horas por semana, mas isso dava um rendimento muito bom. E porque eles iam para lá para fazer uma atividade orientada por uma professora que tinha uma técnica, uma sequência, um material. Sim, eu conheço o método e não é? Pelo pouco que eu li, vai ao encontro de tudo aquilo que os cientistas falam apresentam como as técnicas mais eficazes no ensino de matemática. Eles passam por aquele caminho, o passo a passo da apresentação de figuras, depois transformação dessas figuras em formas geométricas e por fim a apresentação do símbolo, né, matemático, o número indo-arábico assim. E a gente vai sempre do simples para o complexo, entendeu? Pouco a pouco, fazendo revisões, reforçando, né? Bom, enfim. Uma quantidade expressiva de exercícios, né? Eles não saem de uma operação e vão para outra. Exatamente. E evitam aquela situação que é muito comum na escola brasileira, de ficar estudando sempre a mesma coisa em espiral, né? Isso é ineficaz. Bom, enfim, e aí há uma outra modalidade que infelizmente eu não consegui praticar. Eu gostaria até de praticar isso, eu sei que há grupos no Brasil que fazem isso. Você pode localizar 3, 4, às vezes 5 famílias. Né? Que tenham que compartilhem essa decisão de educar as crianças. Né? Eu conheci um grupo, né, que juntava 3, 4 famílias, alugaram uma casa, não é? Selecionaram um roteiro de estudos, escolheram um material, havia até gente na família que era professor de matemática ou de geografia, né? E faziam um roteiro e criavam um horário e as crianças iam juntas ali e estudavam. De forma que há várias modalidades. Ô Luiz, tem uma questão que os pais também enviam, é o seguinte, por exemplo, eu vou educar meu filho em casa, vou procurar aplicar os métodos mais eficazes, mas ao mesmo tempo vou mantê-lo na escola, ok? Pergunta, pode ocorrer um cruzamento metodológico e essa criança vai conseguir transitar, né, do método que é aplicado em casa para aquele da escola e vice-versa, ou isso aí vai levar a uma confusão? Olha, Carlos, eu, com a devida prudência, né, não tenho assim exemplos, conhecimento desses casos, mas pelo que a gente estuda, pelas evidências que a gente conhece a respeito de funcionamento do cérebro, existe uma coisa no sistema de controle atencional, né, a gente chama do sistema de controle atencional nas funções executivas que envolvem várias habilidades cognitivas, e uma delas, né, é o sistema de controle atencional. Outra delas, por exemplo, há outras, mas o que a gente chama, o que os neurocientistas chamam de flexibilidade mental. Certo. O que é a flexibilidade mental? É a capacidade de mudar o foco da atenção, entendeu, para assuntos diferentes e fazer vai e volta. Isso é difícil, isso é complicado, de maneira que eu não recomendaria. Ou bem a gente escolhe uma escola na qual a gente tem confiança, do ponto de vista instrucional e do ponto de vista da gestão que a escola faz do processo de socialização das crianças, de aprendizado do comportamento social, dos valores e tal, como acontece na sua escola, né? Eu estive lá, eu já falei no vídeo, eu vi como é que funciona, eu sei como que você procura aproximar o conhecimento científico que provê a gente com achados sobre o que é eficaz para o ensino e ao mesmo tempo transformar isso em procedimento prático pedagógico na sequência das atividades em sala de aula ou na sequência das atividades durante uma semana ou durante um bimestre. Então, ou você encontra uma escola em quem você confia, seja do ponto de vista instrucional, seja do ponto de vista da formação, ou então você assuma a responsabilidade de fazer em casa, numa dessas modalidades. Certo. E eu não recomendaria fazer essas duas coisas não, porque isso que você fala acontece sim. É difícil para a criança ficar transitando entre dois universos de ordenamento
das ações. Eles não têm essa autonomia. Universos distintos, Claro. Fica complicado. Mas foi bom você tocar na visita que você fez à escola, porque até agora eu fiquei escutando aqui sobre a educação domiciliar, deixei você falar. E seria importante você deixar claro que você também não é uma pessoa anti-escola, porque muitos acreditam assim, o professor Luiz, né, tirou os filhos da escola, ele detesta a escola. Pelo contrário, eu acompanho o seu trabalho e percebo que você já deu vários cursos aí de formação para professores da rede municipal, etc, etc. Então, você é anti-escola? Né? Primeira questão. Segunda questão, você ao visitar a minha escola, essa transposição do universo científico, dos artigos científicos, das pesquisas, para o mundo da prática, o que você sentiu lá no Balão Mágico a respeito disso aí? Então, olha, é preciso ficar bem claro. Realmente, conforme você falou, eu sou professor universitário. Uhum. Eu tenho um interesse imenso pelo que acontece na escola. Uhum. E acho que é um pouco da minha responsabilidade trabalhar para colocar a possibilidade de ter um ensino eficaz e uma educação saudável ao alcance do maior número de pessoas possível. Então, em hipótese nenhuma, eu sou anti-escola. O problema é que nós encontramos uma situação concreta. Naquela situação concreta, aqui na cidade onde eu vivo, eu procurei as escolas, escolhi uma, né, e percebi que era impossível. Troquei de escola, saí da rede privada, fui para a rede pública. Continuou problemático. Então, nós tínhamos um problema concreto para resolver. Certo. É como se tivesse uma casa pegando fogo, teu filho estivesse lá dentro, você não vai ficar discutindo sobre as propriedades físicas da termologia, do calor e tal. Você tem que correr e tirar a criança. Certo. Né? Então eu tirei, mas em hipótese nenhuma eu sou anti-escola. Eu acho que a escola tem um papel importante. Aliás, eu coloquei numa escola católica porque a minha expectativa é de que a escola contribuísse para reforçar a formação que nós dávamos em casa e ao mesmo tempo fosse dar uma instrução eficaz, de alta qualidade. Essa era a minha expectativa. Certo. Né? Então, se você encontra uma escola com essas características, não há problema nenhum em colocar a criança na escola. No teu caso, eu tenho acompanhado e tenho visto... Acompanhado e ajudado. Né? Eu quero deixar claro aqui no primeiro vídeo, eu já falei... Imagina, eu faço isso com muito prazer, porque a gente está colocando um conhecimento à disposição das pessoas, não é? E que vai contribuir para que as crianças possam fazer uma trajetória mais favorável, né, tanto instrucional quanto de formação. Agora, uma coisa crucial que não tem acontecido, não é só no Brasil, fora do Brasil também, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo nos outros continentes, a África, por exemplo, né, também enfrenta esses problemas todos. Nós temos uma questão que é o seguinte: nos últimos 30, 40 anos, por conta das técnicas que ficaram disponíveis para avaliar o funcionamento cerebral em vivo, e por conta também dos avanços na estatística, na computação, né, no tratamento de dados, e por conta dos conhecimentos a partir do projeto Genoma, juntando tudo isso, as neurociências têm avançado bastante para esclarecer o funcionamento do cérebro quando ele é desafiado a processar informações. Por exemplo, quando se aprende uma escrita, quando se aprende a tratar com números, não é? Então, mas aí o que acontece? O conhecimento que esses cientistas produzem lá no laboratório, ele é um conhecimento feito em laboratório. Eles precisam se aproximar de quem está praticando a ação educativa na sala de aula. O que me fez me aproximar com muita alegria do que você faz é que eu encontrei alguém que ouve os estudos que eu faço. Sim. E procura também fazer as adaptações necessárias, criar procedimentos para usar procedimentos pedagógicos, sequências, rotinas de ensino que levem em consideração os avanços científicos, mas existe um conhecimento que é produzido na prática pedagógica. Exatamente. Eu fico um pouco assustado porque, sobretudo as escolas cristãs, elas me parece que têm abandonado a tradição pedagógica que o cristianismo acumulou em 2 anos de instrução, 2.000 anos de instrução, para aderir a quinquilharias, né, pedagógicas, já num espírito novidadeiro. Por outro lado, você não pode deixar de levar em conta, para
elaborar boas técnicas pedagógicas, o que a ciência agrega em termos de conhecimento de como funciona, sobretudo, o cérebro, os sentidos, a integração, como é que o cérebro, né, codifica, armazena, recupera, né, transforma informações, né, para você poder exercitar essas atividades. O caso da leitura, por exemplo, enquanto a criança não adquire um rendimento, né, caracterizado pela precisão e pela velocidade na decodificação, não adianta focar na compreensão. Perfeito. Não é? É como quando você dirige. Se você pegar uma pessoa para dirigir, vai aprender a dirigir primeiro dia, aí coloca 10 horas da manhã no trânsito intenso, a pessoa trava. Então a pessoa tem que ir primeiro para um lugar ermo, aí faz os procedimentos, incorpora esse procedimento, treina esse procedimento, automatiza, deixa no inconsciente, aí passa para outra habilidade, até o ponto em que ele pode executar várias atividades de controle motor, psicomotor e tal, mas prestando atenção no geral. Quer dizer, o cérebro fica na gestão global do sistema. E as outras operações de mais baixo nível de processamento ficam tudo no piloto automático. Sim. Então você tem que trabalhar nessa direção. E as pedagogias modernas têm muita dificuldade com a ideia de você trabalhar, né, com procedimentos inconscientes, mecanizados, né, e que funcionam sem a gente perceber. Mas é preciso fazer isso. Os conhecimentos do funcionamento do cérebro mostram, né, que se a gente for prestar atenção a tudo ao mesmo tempo, o desempenho cai. É a teoria da sobrecarga cognitiva. Isso eu tenho destacado nas dicas, né, porque eu passo uma dica ou outra e eu explico para o pessoal, olha, não exija nesse exercício aquela outra habilidade, mesmo que aconteça isso, aquilo outro, para não dar sobrecarga. Isso aí é claro hoje para mim. Luiz, eu quero ler aqui uma mensagem, foi enviada pro blog, mas não é a primeira. São várias, mais ou menos, tratando desse ponto aqui. Pessoas formadas, né, em pedagogia ou cursando pedagogia e relatando mais ou menos o que a Vanessa de Carvalho descreve aqui. Vou ler para você então a mensagem e eu quero que na sequência você fale alguma coisa a respeito. Carlos, muito obrigada pelo lembrete e pelo seu trabalho. Sobre as dúvidas, são muitas. Me formei em pedagogia há pouco tempo e mesmo sem filhos, me preocupo com a educação deles e principalmente com a educação escolar diante da obrigatoriedade do ensino escolar no Brasil. Eu e meu marido, assim como vários amigos, temos o desejo de praticar o homeschooling e não sabemos bem por onde começar. Ainda que existam vários empecilhos, acreditamos que os pais devem educar em todo tempo seus filhos para limpar a verdadeira bagunça que ouvirão cotidianamente na escola. Acredito que a minha pedagogia de nada acrescentará nessa busca por educar meus filhos em casa. Fiz um curso de pedagogia e não aprendi a ensinar. É desanimador. Seus vídeos têm me incentivado nessa busca por aquilo que não aprendi. Muito obrigada, Vanessa de Carvalho. Então, Vanessa, é curioso que você já tem uma preocupação com seus filhos, antes ainda que eles estejam entre nós. Não, e 30% do blog, 30% são de homens solteiros que têm a mesma preocupação da Vanessa. Então, eu curioso, acho, né? Porque todo mundo fala que ninguém quer ter filhos. Né? Não, pelo contrário. Não é assim, não. Então, eu acho que essa é a pré-condição fundamental. Quer dizer, você já está preocupada com eles antes mesmo que eles existam. O resto virá. O resto virá. Entre outras coisas, porque até que seus filhos estejam entre nós, já haverá recursos, procedimentos colocados à disposição de vocês, inclusive por esse trabalho do Carlos. Então eu recomendo que acompanhe o trabalho do Carlos, que estude, que entre em contato, que possa trocar opiniões, possa trocar preocupações e tal, e certamente você vai conseguir fazer um bom percurso com seus filhos.
Quanto ao fato de você ter feito um curso de pedagogia e não ter aprendido a ensinar, essa queixa é muito comum. Na universidade agora mesmo eu estou envolvido num procedimento para a gente mudar a grade curricular. Esse é um desafio no mundo inteiro. É um desafio no mundo inteiro, o desafio de formatar o treinamento dos profissionais de educação de tal maneira que o alvo seja prepará-los para ensinar com eficácia. E nós estamos dando passos em relação a isso. O processo é difícil, mas enquanto esse processo não chega a se generalizar, a gente pode contar com essas iniciativas, como a iniciativa do Carlos aqui nesse blog. Luiz, para encerrar, eu vou deixar um espaço para você falar alguma coisa, algum assunto que você gostaria de tratar e que eu não levantei aqui, para depois eu fechar a entrevista. É a primeira entrevista, né? Mais ou menos aqui, nós fizemos um bate-papo, né, Luiz? Deixar claro para o pessoal que o Luiz continuará com a gente no blog, né? Ele vai nos auxiliar em vários pontos, porque no primeiro vídeo eu deixei claro que aqueles assuntos que eu não domino, né, eu vou procurar profissionais altamente capacitados para responder as dúvidas dos pais, tá? Então eu vou deixar esse espaço para você agora, Luiz, e na sequência eu vou encerrar a entrevista. Então, eu quero agradecer ao Carlos esse entusiasmo. Eu quero felicitar, parabenizar o Carlos por esse entusiasmo que ele tem, pelo modo como ele está enfrentando esse desafio, e quero me colocar à disposição aqui e chamar a atenção para o fato de que a gente precisa no Brasil hoje dar um enfoque à educação, que é procurar descobrir quais são os meios mais eficazes para prover às nossas crianças daquele conhecimento fundamental. Há uma psicóloga americana que já faleceu, e ela dizia que a primeira parte do ensino fundamental, até os 10 anos, era preciso aprender a ler. O resto depois é ler para aprender. De maneira que nós precisamos encontrar os procedimentos mais eficazes para que as crianças possam aprender a ler. Porque esse é o instrumento principal. Mesmo quando se lida hoje em dia com os recursos técnicos, né, da tecnologia, a internet e tal, é preciso saber ler. Né? Então, quem domina a leitura, e logo depois nós vamos falar também do aprendizado da matemática. Sim. Né? Então, o que para mim a palavra final é procurar procedimentos de ensino, né, baseados em evidências seguras da sua eficácia. E para isso a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que considerar a tradição, de um lado, e de outro lado a gente tem que considerar as pesquisas científicas. Né? Mas pesquisas científicas de alto nível. Né? Aquelas que realmente produzem achados que comprovam a eficácia das coisas. Né? Então era isso, Carlos. Professor, chegamos ao fim da entrevista. Mais uma vez quero lhe agradecer por ter aceitado o convite, e vou frisar novamente aqui, você que acompanhou o vídeo, a entrevista, e que gostou da entrevista, novamente escreva aí embaixo do vídeo, deixando suas impressões, né, suas dúvidas, suas sugestões, ou envie por escrito pelo endereço contato@comoeducarseussfilhos.com.br, está aqui embaixo do vídeo, tá? Continue mandando as dúvidas, as sugestões, por quê? Isso serve, esse conteúdo que vocês encaminham para o blog, por mais que eu não tenha respondido a todos os e-mails por escrito, serve, alimenta o blog para que entrevistas como essa aconteçam. Né? Então eu quero agradecer a todos por ter acompanhado a entrevista, e hoje, diante do professor, para você aí que não gostou do vídeo, não gostou da entrevista, eu não vou deixar nenhuma dica, fique assim mesmo, sem gostar, tá? E então, até a próxima e fiquem com Deus.